Fala, galerinha do Best Mate, professor Ricardo aqui, meus cabeçudinhos e cabeçudinhas de plantão. Vou falar um pouquinho sobre PA, que foi as duas últimas questões da ESA de 2020, tá ok? Vou falar para vocês aqui um pouquinho sobre PA. Vamos pensar assim. Algumas vezes a gente coloca os elementos de um conjunto em uma certa ordem, que a gente chama de sucessão ou sequência. A gente pode falar de sucessão dos papas do Vaticano, sucessão do dia da semana. Então, nesse conjunto, quais elementos ou quais termos obedecem a uma ordem que são colocados, entendeu? Tem a sucessão de estação de trem do metrô, tem vários elementos de sucessão, tá? Só que algumas sucessões obedecem uma ordem sempre. No caso, é a PA e a PG, ó. Vou falar primeiro da PA, que é a progressão aritmética. Ela é aritmética, o nome já fala. Eu vou usar sempre operações de somar ou subtrair. Apenas somar ou subtrair, tá ok? Se eu falar de operações de multiplicar ou dividir, eu já vou estar falando da progressão geométrica, que eu vou fazer um vídeo depois para vocês. Então, o que é uma PA? É toda sequência ordenada, tá vendo? Tem uma certa ordem, onde a diferença entre um termo e o seu antecessor resulta sempre em um mesmo valor, que a gente chama de razão. Exemplo, sequência dos números pares, ó, repara, 2, 4, 6, 8, 10, é infinita. Qualquer termo posterior, ó, 4 menos o anterior, vai dar minha razão, ó. Qualquer termo posterior, 6 menos o anterior, vai dar minha razão, 2. Qualquer termo posterior, 8 menos o anterior, 6, vai dar minha razão, 2. Então, quando eu tenho a mesma razão em qualquer termo que eu pegue posterior menos seu antecessor, eu chamo de progressão aritmética. Nesse caso, a minha razão é maior que zero. Então, essa é uma PA crescente, tá ok? Exemplo 2. 15, 10, 5, 0, menos 5, ó. Qualquer termo posterior menos o seu anterior, 10 menos 15, vai dar menos 5. Qualquer termo posterior menos seu anterior, 5 menos 10, vai dar menos 5. Qualquer termo posterior menos seu anterior, 0 menos 5, vai dar menos 5. Ela tem a mesma razão, então isso é uma PA, e nesse segundo caso, a razão é menor que zero, então é uma PA decrescente, tá ok? Então a PA é uma sequência com uma ordem. Temos aqui na PA ainda o termo geral, criar uma fórmula para tu não ficar fazendo conta toda hora, que é AN igual a 1 mais, entre parênteses, N menos 1 vezes R, que é a nossa razão, que eu já falei aqui em cima. Ó, uma sequência qualquer, com N termos, ó. Eu tenho A1, que é o primeiro termo, A2, que é o segundo termo, A3, que é o terceiro termo, até o enésimo termo, que nós chamamos de último termo. Só que nós sabemos que isso aqui não é o último, que geralmente é uma sequência infinita, tá ok? Ele faz o papel do último, que é aquele que a gente quer calcular, tá ok? E o n na sequência é o número de termos, por exemplo, A3, ó, tem 3 termos. Ou a posição A3 é o terceiro termo. Então, o n é muito importante em provas de ESA e EA, tá? E para vestibular também. É o número de termos ou a posição desse termo. A3, terceiro termo. A n, último termo, ou enésimo termo, tá ok? Coloquei um exemplo aqui, ó. Qual o 40º termo da PA? 15, 20 e vai até o 435. O que eu tenho aqui? O A1 é o 15, o AN é o 435. Ele quer o 40º, eu posso direto ir para cá, ó. A40, 40º termo é o A40. Lembrando que o R aqui, ó, 20 menos 15, o R é 5. Ela é uma PA crescente, 5 em 5, tá ok? Então, quem é o A40? É o A1, ó, A40 é A1, mais o N daqui é o mesmo N daqui, ó, 40 menos 1 vezes R. Então, ó, A40 é o A1, que é 15, mais 40 menos 1, porque o N é 40, vezes R, que R é 5, tá ok? Primeiro, parênteses, 40 menos 1, 39. Então, ó, A40 é A15 mais 39 vezes 5. Primeiro, mais ou vezes, o vezes, 39 vezes 5 é 195. Então, A40 é 15 mais 195, ó, 210.
Então, o termo quadragésimo é o 210, nessa sequência aqui. Eu fiz essa continha aqui para explicar a vocês uma parada, ó. Quem é o AN aqui? Eu não sei quem é esse cara, eu poderia perguntar. Qual é a posição do último termo? Então, ó, 435, que é o AN. A1 é 15, mais N menos 1 vezes R, que é 5. Porque eu não sei quem é o N aqui, tá vendo? Eu só sei que é um AN. Então, ó, 420 eu posso dividir por 5, tá? Esse 5 não está multiplicando? Pode passar para lá dividindo. 420 dividido por 5 dá 84. É igual a N menos 1. O menos 1 vai para lá somando. Então, N é igual a 85. Então, essa PA tem 85 termos. Ou, quem preferir, pode fazer o seguinte. O famoso chuveirinho, ó. 5 vezes N, 5 vezes 1, ó. 420 é igual a 5N menos 5. Passa o 5 para lá. 420 mais 5, 425. Divide por 5, N igual a 85. Então, toda PA depois de montada, eu tenho duas opções para fazer, tá? Ou passar esse 5 para lá dividindo, lógico, depois de tirar o A1 daqui, ó, 435 menos 15. Ou fazer o chuveirinho, ó, ficar 5N menos 5. Os dois vão dar o mesmo resultado. Essa PA tem 85 elementos, sendo que o quadragésimo elemento é o 210. Tá ok? Então, esse é um exemplo de PA. Tá? Eu vou falar nesse vídeo somente do termo geral e que a PA é uma sequência ordenada, ela obedece a uma razão, que tem o mesmo valor, que pode ser crescente ou decrescente, tá ok? Usem livros bons para estudar, usem vídeo aula da internet, do YouTube. Até a próxima, minha gente, bom estudo, fiquem com Deus